Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nessa próxima meia hora, investigando os caminhos e descaminhos do mundo da tecnologia e como essas evoluções e revoluções vêm afetando a nossa vida. Hoje a gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar de novo sobre Elon Musk. Enfim, tem muito assunto no programa de hoje e para começar a gente tem que fechar a nossa ponte aérea, senão não faz sentido. Então vou direto para o Rio de Janeiro dar olá para o meu amigo André Miceli. Tudo bem, velhinho? Tudo bem, meu amigo. Sabe que hoje de manhã eu tenho uns amigos cariocas que estavam indo para São Paulo e eles me disseram que estava com atraso médio de 4 horas apenas a ponte aérea. Só. E agora estamos vivenciando uma ponte aérea conturbada digitalmente também. Não, porque hoje em dia a ponte aérea está complicada. Eu acho que a gente precisa fazer essa inconfidência com quem nos assiste, com quem nos ouve, porque o Sociedade Digital é o programa que trata de tecnologia aqui, essencialmente, na programação da PAN. Então a gente fala sobre inteligência artificial, fala sobre cibersegurança. A gente vai lá para o futuro, carros voadores e o diabo. Mas toda vez quando a gente vai gravar, e o André não está no estúdio em São Paulo, ou eu, eventualmente, não estou aqui, a gente sofre com a conexão de alguma maneira. Ou seja, é quase que uma piada pronta. O programa de tecnologia é sabotado pela tecnologia. Então, cada vez é um tipo de problema. Uma hora a plataforma derruba a gente, na outra hora não fecha a conexão, na outra hora chama, mas não conecta. E aí a gente fica sempre aqui e o pessoal da técnica correndo para resolver o problema. Eu acho que são os deuses da tecnologia bravos conosco, André Miceli. Sabe que, Aras, quando eu estava na faculdade, eu fiz ciência da computação, a gente, em determinado momento, chegou à conclusão que tudo aquilo tinha sido inventado para resolver os problemas que não existiam antes da invenção. É mais ou menos por aí, Aros. A vida era muito tranquila. A gente que foi criando essas soluções para problemas que não existiam e aí teve que inventar um problema, né? E aí a gente fez bem também. Bom, mas por falar em soluções, vamos começar falando de saúde, no nosso papo por saúde, porque eu acho isso muito bacana. Há algum tempo atrás, a gente falou sobre inteligência artificial aplicada à saúde e a gente trouxe, foi até acho que a Camila Pepe, né? A gente recebeu ela aqui e a gente falou sobre pesquisas e como tudo isso estava sendo desenvolvido para medicamentos, para customizar tratamentos e etc. E a gente chegou a receber aqui no Sociedade Digital há alguns anos, e bota alguns anos nisso, o pessoal da IBM, que na época estava com o Watson fazendo um trabalho, o Watson, a IA, né, o computador deles, sendo aplicado em um hospital aqui no Brasil, justamente para ajudar no tratamento de câncer. E daí agora a gente tem esse estudo vindo da Europa que diz que a inteligência artificial oferece uma capacidade de detecção de câncer em exames de imagem muito maior do que os médicos conseguem oferecer. A máquina tem uma capacidade de ler aquilo que está ali na imagem e de trazer um grau de assertividade maior do que os médicos. Aí alguém vai dizer assim, pô, legal, baita obviedade, a máquina vai ali na minúcia e tal, e é o olho humano contra a máquina. Mas não é tão simples assim. E a grande discussão que surge toda vez que a gente vê uma manchete como essa, André, é a seguinte, pô, olha lá, já estão falando que vão largar o tratamento de saúde na mão da máquina, é a máquina que vai decidir. E eu, quando vi essa notícia, me lembrei dessa conversa que a gente teve aqui na PAN com o pessoal do IBM lá atrás, e uma ideia que me marcou muito daquela entrevista foi o seguinte, nós entendemos que a IA, ou seja, a inteligência artificial, e vamos em priscas zeros, nós estamos falando de outra inteligência que não é essa que a gente reconhece hoje. Lá atrás, era um grande aliado dos médicos, não só para fazer a detecção e para poder compilar os resultados dos exames, mas para poder
atestar que não haveria incompatibilidade em medicamentos na hora da prescrição e etc. E a mensagem deles foi assim: Aros, não há substituição do papel do médico. O que a gente está falando aqui é sobre dar mais poder para o médico no atendimento do paciente. Eu vi esse estudo dessa maneira. Acho que é 20% mais de acurácia do que o olhar humano. Você vê dessa maneira também, André? Ou não? Vamos entrar na onda apocalíptica de que não vamos trocar todo mundo e a máquina que vai fazer? Não vamos trocar todo mundo, Carlos Aros, e a máquina não vai fazer, mas em alguns casos eu prefiro sim ser avaliado por um algoritmo. Sabe que nesse caso, especificamente, a gente tem o trabalho do algoritmo de inteligência artificial se equivalendo a 2 radiologistas fazendo o mesmo trabalho no mesmo momento. E em 80 mil casos, que é o estudo que foi feito, 41 mulheres tiveram os seus problemas identificados só pelo algoritmo de inteligência artificial. É um número, 41 de 80 mil, é um número ainda que não justifica dizer que um vai existir e o outro não, mas que nos permite dizer que um é mais preciso do que o outro, e aí a inteligência artificial libera o ser humano para fazer o que ele pode fazer de melhor. E a gente está falando aí mais ou menos também, segundo o que foi publicado na revista científica, uma redução de mais ou menos 40% no tempo gasto para fazer análise. Ou seja, você tem também um ganho no tempo do diagnóstico, o que é decisivo muitas vezes para o paciente, né? Sem dúvida. Tem um outro estudo, Aros, que foi feito pela Royal Marsden Foundation, em Londres, analisando nódulos de pulmão. Então, o que o algoritmo fazia era olhar para um nódulo já identificado e entender ou se aquele nódulo era maligno ou se ele poderia se tornar um problema de fato, um nódulo maligno. A gente sabe que a evolução dos nódulos muitas vezes não é algo tão fácil assim de se prever. A precisão do algoritmo analisando aquelas imagens foi de quase 90%, o que é uma precisão maior do que a humana, que é de pouco mais de 80%. Então, 10% das pessoas tiveram os seus casos diagnosticados mais rapidamente, o que às vezes é a diferença entre sobreviver ou não, quando a gente está falando de um problema de câncer. Tem um outro caso importante nessa questão, Aros, de previsibilidade, e aí é preciso entender aonde o algoritmo entra e aonde o ser humano entra, que foi do Hospital Geral de Pequim, com pacientes que tiveram a condição de uma eventual morte cerebral diagnosticada. E aparentemente existe um protocolo na medicina na China que permite que uma família decida pela eutanásia se um determinado número de médicos, salvo engano 5 médicos, derem o diagnóstico de que aquele paciente não vai mais acordar, se eles atestarem a morte cerebral de um determinado paciente. Só que eles passaram a usar como um desses votos um algoritmo de inteligência artificial. E aí não apenas o algoritmo identificou 2 ou 3 casos num período relativamente pequeno de tempo de pessoas que acordaram ou que iriam acordar, como também disse a probabilidade média de quanto tempo elas deveriam demorar para acordar e acertou. E no final das contas, Aros, isso acontece porque o algoritmo tem a capacidade de estudar milhões de casos. Sim. E um ser humano não vai conseguir guardar isso. Então, quando ele cria correlações entre outras variáveis, que não aquelas óbvias que são as analisadas pelo ser humano, ele tem possibilidade de fazer um diagnóstico mais preciso, como você falou, fazer um diagnóstico mais rápido e deixar o ser humano para fazer as cirurgias, as intervenções, as pesquisas, os tratamentos, a relação entre o paciente, a família. Tem muita coisa importante para fazer nesse processo todo. E a gente pode, sim, delegar um pedaço dele para a inteligência artificial. Você sabe que é interessante esse processo
quando a gente olha no todo e a gente vê isso aplicado a núcleos que estão próximos de nós, né? A gente tem aqui no Brasil o Albert Einstein, que é referência, enfim, em pesquisa para a saúde, não só no atendimento, mas também na pesquisa, sobretudo, porque tem um grande centro de pesquisa. A gente tem o Sírio-Libanês, que também é uma outra grande referência aqui. E eu acho que esses dois hospitais, eles servem como modelos para a gente entender isso, porque eles já vêm trabalhando, de alguma maneira, com o uso da tecnologia como uma ferramenta que não é simplesmente acessória ali para o médico. É um instrumento de trabalho quase que com a mesma importância, sei lá, do estetoscópio, né? Vamos colocar como a seringa. Faz parte do cotidiano do médico. Então, quando você pega, por exemplo, uma internação, e aí você tá lá com o paciente e tem lá a pulseirinha e tal, e aí agora os enfermeiros vêm com o celular e daí eles bipam a pulseirinha do paciente para puxar o prontuário online para checar se o medicamento que foi prescrito pelo médico, que já está no sistema, é o mesmo medicamento que está na mão deles, que tem que ir para aquele paciente certo. Aí você fala assim, tá, isso é uma burocracia. Não é burocracia. Isso primeiro tem um controle logístico absurdo por parte do hospital para entender para onde estão indo os medicamentos. Começa por aí. Você controla a demanda e tudo mais. Mas segundo, você garante que na hora em que o cara está ali correndo num andar com todos os apartamentos ocupados, com todos os leitos ocupados, ele não está cuidando de um paciente só. Portanto, a atenção dele está dividida. Ele é falível, o ser humano é falível. E quando você entrega uma ferramenta como essa, a máquina automaticamente vai acusar, opa, peraí, tá errado, o medicamento tá trocado. Ó, esse medicamento aqui, na hora lá da prescrição, esse medicamento aqui não conversa com esse outro que você prescreveu. Pode ter uma reação alérgica, esse paciente não pode por isso, por aquilo ou aquilo outro. Então, a gente está falando no limite de algo muito simples, muito mais simples do que fazer a leitura de nódulos no exame de imagem, mas que oferece um nível de segurança para o paciente e para os profissionais de saúde muito grande. E que são coisas que a gente não percebe. Mas imagine um médico num centro de oncologia, atendendo, sei lá, a partir das 8 horas da manhã até, sei lá, 6 horas da tarde. Quantas imagens esse cara não vê durante o dia? Será que ele não pode deixar passar nada pelo cansaço, pelo estresse, pela pressão, pela sobrecarga de trabalho? Tudo pode acontecer. É um ambiente de alta tensão aquele ali. O cara tá lidando com vidas, ele trabalha pressionado. Pô, vamos, né? Não é tão simples quanto jogar videogame. Então, a tecnologia entra como uma ferramenta de segurança. E aí esqueçam se oferece mais velocidade, se o cara vai fazer mais no mesmo tempo. Ele pode fazer com mais segurança. Eu acho que a palavra aqui é essa. É a segurança que oferece. O próprio autor do estudo, desse que a gente citou aqui, que foi publicado no Lancet Oncology, ele faz lá uma observação que é muito interessante. Ele diz assim, há diversos pontos que precisam ser observados ainda para que a gente garanta que esta IA aqui, que este modelo que nós criamos, é absolutamente eficiente para ocupar um espaço dentro de um centro de oncologia. A gente precisa trabalhar com sem número de variáveis, mas o encaminhamento é muito positivo. Esse é o ritmo da ciência, não é o da pressa. Vamos testar tudo. E eu acho que a gente tem muita pressa, e a pandemia nos mostrou isso, né, André? A gente tem muita pressa, ansiedade com a história das vacinas, né? Pô, precisamos ter as vacinas aprovadas porque não tem o medicamento e todo mundo morrendo e tal. Poxa, é óbvio que existe urgência, porque, de novo, a gente está lidando com vidas. Mas a ciência tem um tempo para oferecer respostas. E a gente agora está começando a ver projetos que começaram o quê? 10, 15, 20 anos atrás, e eles começam a ser entregues e a gente começa a juntar as peças desse quebra-cabeça. De novo, aqui no Brasil a gente tem uma referência muito objetiva. A gente acompanha as publicações, os congressos e tudo que está sendo feito. Eu citei já os dois hospitais, o Einstein e o Sírio-Libanês. E são referências importantes, porque a gente recebe aqui no Jovem Pan Saúde os médicos, né, desses hospitais e de outros. E eles contam pra gente
como tudo está caminhando. Recebemos outro dia aqui a diretora do Einstein falando sobre inteligência artificial para fazer a acomodação dos pacientes, reduzindo o tempo de espera no pronto atendimento. Você nunca ia imaginar um negócio desse. Mas está funcionando, está rodando. Então, eu acho que são pecinhas de um grande quebra-cabeça, né, André? Claro que chama atenção que a gente está falando do câncer, que é uma doença absolutamente destruidora, avassaladora, é uma palavra que tem uma carga muito pesada, mas a IA está aplicada na saúde em outros infinitos subtópicos. E agora, quando a gente começa a juntar as peças desse quebra-cabeça, a gente descobre o seguinte: não dá para voltar atrás, não tem como recuar. E não é substituir o médico, mas aí, de novo, é levar lá para o começo da formação desses profissionais o entendimento de como lidar com isso. E essa discussão ela se aproxima a discussões que a gente já teve sobre vários outros setores quando a gente olha a tecnologia, né? Quando a gente olha o setor, o segmento de saúde e entende a grande figura, o big picture dessa história, existe uma pressão muito forte por custo, existe a relação com o governo, os planos de saúde vivendo um momento muito complicado, os hospitais, as farmacêuticas, todos esses stakeholders, eles têm uma pressão muito forte, claro, o tempo, obedecendo às questões que você muito bem mencionou, mas tem um driver muito grande de custo. Então, se eu boto lá na ponta do hospital um algoritmo, algo que seja capaz de fazer a triagem de forma mais eficiente e mais rápida, e libero aqueles médicos, ou uma parte deles, para que eles trabalhem em outras áreas do hospital, áreas com maior demanda por intervenção manual, por diagnósticos com maior nível de complexidade, sem dúvida nenhuma, eu consigo tornar a jornada desse paciente uma jornada muito mais fluida, natural e barata. Por isso essa preocupação tão grande com a produtividade, especialmente nessas áreas. O médico o enfermeiro que pode validar se vai dar o remédio que foi prescrito pelo médico, os modelos de distribuição de leitos, as triagens, como eu falei, existem muitas oportunidades de ganho ao longo desse processo e é absolutamente inevitável que a IA faça parte de toda a cadeia. Agora, uma coisa para a gente considerar aqui, tá? Toda vez que a gente fala sobre essas pesquisas e tudo mais, rola um calorzinho no coração e todo mundo fica muito animado. Mas eu citei 2 hospitais aqui que são hospitais de referência, hospitais de ponta e para os quais o acesso se dá para um determinado perfil de público. Não é acessível a todo mundo, ainda que o Einstein, por exemplo, faça muitos atendimentos pelo SUS e com um altíssimo nível de atendimento. Conheço muita gente que foi tratado pelo SUS dentro da estrutura do Einstein. Não sei se o Círio faz, então eu não sou capaz de fazer esse comentário. Sobre o Einstein eu sei. Mas esse é o tipo de tratamento que seguramente, o tipo de recurso que seguramente custa muito para um hospital. De modo que um hospital público, para ter isso, precisa de um investimento, de um aparato, de um aparelho aí grande do Estado para mover tudo isso. Como é que a gente faz para que esse tipo de coisa chegue lá na ponta? A tal da universalização desse acesso. Porque, no fim do dia, o grande gargalo é esse, né? É esse, Aras, mas o que provavelmente vai acontecer é que esses hospitais vão ser a porta de entrada. Vão, sim, entregar esse benefício para um público que é capaz de lidar com os custos desses investimentos no primeiro momento, mas quando a gente fala de aumento de produtividade, o que a gente está falando é justamente de baratear o modelo inteiro e a jornada do paciente com a sua saúde. A jornada do paciente quando lida com qualquer elemento necessário para a manutenção da sua saúde. Então, assim como a Fórmula 1 é a porta de entrada de determinados equipamentos de engenharia e depois esses equipamentos se popularizam, eles têm, em função de escala, um custo menor e acabam chegando para nós, dá para fazer uma analogia com o que vai acontecer em relação à adoção dessas novas tecnologias de inteligência artificial por grandes hospitais, por hospitais que estão, de fato, liderando esse processo de inovação e de revolução, para que depois essa universalização aconteça, uma vez que os
benefícios já estejam mais tangíveis. Esses grandes hospitais têm uma maior propensão a lidar com os investimentos e redesenhos de percurso que são necessários quando você está tratando a inovação. Uma vez que essa nova tecnologia ela já esteja dominada, aí naturalmente ela vai se popularizar. Para a gente fechar esse tema aqui, qual que é a tua aposta para a gente começar a ter a gritaria por aí do desespero de que a máquina e aí o combate à IA, porque como a gente já teve aí discussões recentes, porque a IA é do mal, porque isso e porque aquilo, você é um grande estudioso do tema e não vê com os olhos do preconceito e nem do alarmismo. Você vê com a clareza daquilo que a gente pode ter neste momento, com os riscos e com as vantagens que tudo tem na vida, né? Eu sempre digo que a faca serve na mão de um para você partir o pão ao meio e passar manteiga, na mão do outro para enfiar no bucho do camarada. Então, cada um faz da ferramenta aquilo que melhor entende. Qual que é a sua aposta para a gritaria sobre isso? Vai haver ou não? Eu acho que vai. Vai haver. Não tem como não haver. Ela vai haver por parte dos sindicatos, dos profissionais, especialmente aqueles que estiverem, por alguma razão, com pouca vontade de absorver o uso dessas tecnologias no seu dia a dia, seja por medo, seja por uma dificuldade com a tecnologia propriamente dita, e esse tipo de coisa acontece. Então, sem dúvida nenhuma, vai ter uma gritaria inicial, mas vai ter por parte dos pacientes também, Aros. A gente vive um momento em que se discute muito o preconceito das máquinas e, de fato, ele existe. A gente utiliza dados que são enviesados para a tomada de decisão de inteligência artificial e desses algoritmos. Naturalmente, o que sai é proporcional ao que entra. Os dados que esses algoritmos cospem na tela depois que eles processam, eles estão diretamente relacionados aos dados que eles interpretaram e, evidentemente, a sociedade tem vieses que são reproduzidos por esses sistemas. A gente está trabalhando para corrigir, os dados sintéticos vão ser um caminho importante para isso, mas a gente tem que discutir também, Aros, e a gente tem falado sobre isso agora com uma frequência maior, é o preconceito contra as máquinas. Não só o das máquinas, mas o contra as máquinas. É importante que a sociedade entenda o benefício, o ganho de produtividade, a melhoria. Claro, também os riscos associados ao uso desse tipo de instrumento. Naturalmente, vão existir riscos, mas a gente precisa saber o tamanho, a dimensão exata desses riscos. A gente não pode dar a eles um tamanho maior do que eles têm de fato, para que a gente possa lidar com essas questões da maneira mais inteligente possível. Ô André Miceli, você gostava dos quadrinhos do Super-Homem? Eu não era um grande fã de super-heróis e tal, mas eu vejo o valor, vai. Vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim, para eu seguir com a... Muito obrigado. Para eu seguir com a minha metáfora aqui. Você sabe que o vilão do Super-Homem, né, o antagonista ali do Super-Homem na história, um dos, mas talvez o principal, é o Lex Luthor. Sim. Que vem a ser uma figura multimilionária, dono de inúmeras empresas, quase todas essas empresas da indústria de tecnologia, uma parte delas da indústria bélica, ou de inteligência e etc. E em vários momentos, em várias passagens ali da história, o Lex Luthor aparecia com satélites ou foguetes ou coisas ali ameaçando a existência humana, mas não ameaçando a existência humana simplesmente por ameaçar, mas porque ele queria a supremacia, ele queria dominar o mundo. E daí, ele fazia isso e tinha o Super-Homem como um entrave entre ele, né, um meio do caminho entre ele e o sucesso da empreitada. Aqui agora, no mundo real, estão pintando uma figura aí que parece ser o Lex Luthor da vida real, um cara que está aí
dominando o espaço, são quase 5 mil satélites distribuindo, conectando o mundo e tal, e foguetes e afins, que é o Elon Musk. Seria o Elon Musk o nosso Lex Luthor da vida real? O mundo está preocupado. O New York Times escreveu uma longa reportagem mostrando por que o mercado está preocupado com o fato de o Elon Musk ter feito aquilo que todo mundo já podia ter feito, mas foi ele que fez. Ele conectou as pessoas todas no mundo com uma rede de satélites que disponibiliza internet de alta velocidade. E agora está todo mundo com medo da Starlink por consequência dele, André Miceli. Olha, vilão ou herói? Eu ia começar justamente por aí. Se ele for, de fato, o Lex Luthor, a gente precisa saber quem é o super-homem, porque não dá para encontrar uma figura que, de fato, esteja preocupadíssima em defender os interesses da Terra. A gente vê muitas falácias, muitos interesses comerciais por trás dessas falácias. E sim, o Elon Musk é uma figura controversa, complexa, nem sempre a gente consegue entender num primeiro momento quais são os objetivos dele, mas tem muita coisa boa nascendo das tecnologias que ele está desenvolvendo. Pois esse para mim é o grande ponto. Essa discussão, ele tem todas as questões do quanto ele é marqueteiro no fazer, mas também isso não é defeito. Ele chama atenção para aquilo que ele está promovendo. O cara está disruptando um sem número de mercados. A gente passou o programa, acho que, não sei se foi semana passada ou o anterior, falando sobre o que o cara vai fazer com uma rede social que tem 300 milhões de usuários. Ou seja, eu acho que é muito mais um choro de desespero daqueles que não estão conseguindo alcançar o mesmo resultado que ele, do que propriamente ver como algo maligno o que o cara está fazendo. Eu concordo. Sabe que eu sou um cara afeito à leitura dos comentários da nossa audiência. Sabe bem disso. Eu sei, você lê. Comentem, porque o André Miceli lê todos os comentários. Eu leio, pior que leio. E aí, alguma vez, não foi dessa última, a gente fez alguma crítica ao Elon Musk, a estratégia que ele estava fazendo, e aí algumas pessoas ali um pouco mais acaloradas estavam falando, mas esses caras, eles estão criticando, e aí eu ficava pensando assim, né? Eu realmente leio, mas eu não dialogo muito ali, mas a gente está criticando porque, de certa maneira, eu também critico o técnico do Flamengo, Carlos Aros, e eu sou Flamengo. Então, eu estou torcendo para essas coisas funcionarem, para o bem eu acho importante que haja uma rede social que funcione de fato, que tenha valores mais abertos e que ela não esteja associada ao conglomerado Meta. Acho que é importante, a concorrência é importante. Ninguém nunca se beneficiou de um monopólio, a não ser o dono do monopólio. E como nós não somos essa figura, eu espero que haja uma fragmentação, que haja concorrência, que haja alternativas para as pessoas. Então, assim como eu torço para o Twitter, X, seja lá o próximo nome que o Elon Musk vai dar para a rede social, para que ele dê certo, eu também torço para a Starlink dar certo. Qual é a preocupação? E aí eu também acho importante que os problemas sejam apontados, porque ele também já se mostrou aberto a corrigir esses problemas. Os satélites que são lançados têm mais ou menos o tamanho mais ou menos um tamanho de um carro amassadinho. E eles são lançados em sequências. Essas sequências entram em órbita e estão, na verdade, pode ser que elas ocupem órbitas de outros satélites e isso poderia provocar algumas colisões, ainda que os satélites estejam desligados, esses outros. Essas colisões podem trazer lixo para a nossa atmosfera e isso pode cair coisa na Terra, isso evidentemente é um perigo para a sociedade. A gente pode inutilizar determinadas faixas de lançamento de satélite, isso é um outro problema. A gente tem um problema com a luminosidade refletida por esses satélites, que é maior do que quase a totalidade dos demais satélites, e isso pode prejudicar as pesquisas espaciais. Ele está só começando essa jornada, que na verdade tem muito a ver com o lançamento ou a ida do homem a Marte. Ele está ali
fazendo um arcabouço de tecnologia para que os foguetes e as novas missões sejam viabilizados a partir dessa construção. E, claro, está levando internet para áreas que não tem. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o ministro da comunicação ucraniano ficou ali fazendo alguma crítica. Ele, ao invés de ele ficar reclamando, ou falando, ou dando a opinião dele, ele deveria ligar a internet na Rússia, porque nós fomos atacados e a Rússia está sem conexão. A Ucrânia. Ele ligou a internet na Rússia em meia hora. Na Ucrânia. Na Ucrânia, desculpa, na Ucrânia. Ele ligou em meia hora. E isso tem muito valor. Ele consegue levar... A gente tem aqui no Brasil um projeto que nasceu no governo anterior, com o então ministro Fábio Faria, de levar internet. E eu vi, Aros, no Amazonas, eu estava lá, em áreas ribeirinhas, em povos indígenas, escolas. Enfim, tem muita coisa boa. Claro que o que está errado tem que ser criticado, e aí o que a gente vai entender é o quanto ele está disposto a ajustar esses problemas, que são problemas de projeto. Não existe operação ilesa, imune a algum tipo de ajuste. Essas demandas vão acontecer. E o New York Times faz alguma leitura ali sobre a personalidade dele, porque ele é temperamental, isso e aquilo, e poxa, peraí, acho que isso óbvio, é uma característica dele, mas não dá pra gente medir todo esse resultado por impressões a respeito da figura, né? Claro. E o risco de monopólio existe, mas é o próprio mercado que precisa regular isso, é o próprio mercado que tem que trabalhar para brecar esse movimento, inclusive, sob o ponto de vista da maior preocupação que poderia haver, que é a do controle de dados, né? Porque aí a gente entra numa discussão, tá, legal, todo mundo tá apontando o dedo para os chineses e falando que as empresas chinesas isso e aquilo, porque elas coletam os dados. Tá aí um caso em que o cara tem um satélite, você tá usando a informação dele, tudo tá passando pelos serviços dele. Ou seja, se ele conecta o mundo com esses 4,5 mil satélites aí, imagina quanto de informação não tá ali. Qual é o risco disso? Então, esse é o ponto que a gente começa a olhar e parar de apontar o dedo um para o outro e tomar medidas efetivas. E quem pode fazer isso? O mercado. Não é um governo que vai lá e vai brecar a atuação do cara, porque aí a gente entra num problema muito maior, ou se não maior, mas tão perigoso ou mais perigoso do que esse do monopólio. Então, esses são os cuidados que a gente precisa ter. Eu não acho que ele seja, hoje, agosto de 2023, que ele seja visto como nosso Lex Luthor, ainda que a metáfora seja boa, vai. André Miceli, semana que vem tem mais. Um grande abraço. Um grande abraço para você, meu amigo, e para todo mundo que nos ouve e vê. Cuidado com o espaço. Cuidado com os satélites que estão rondando o mundo. Olha só, o Sociedade Digital desta semana fica por aqui, mas a gente volta na semana que vem com muito mais discussão e análise sobre o mundo da tecnologia e os impactos no nosso cotidiano. Você, claro, já sabe, pode conferir essa e as edições anteriores, esta e as edições anteriores de Sociedade Digital lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.